Fala pessoal do primeiro ano, professora Simone Cassiari, de Biologia, passando por aqui com mais uma correção das atividades do PET. Agora o vídeo é sobre a semana 4 do PET volume 2. Nós vamos fazer a correção dessas atividades, né, que tem como tema principal a classificação biológica, né? Ele traz para a gente aqui as características gerais dos organismos vivos, que são classificados dentro de 3 domínios, que é uma classificação mais recente, certo? Que a gente tem o Eukarya, o Archaea e o Bactéria, né? E a divisão dos organismos vivos, a classificação deles nos 5 reinos, que é uma classificação que ainda é utilizada, né, nos livros didáticos, para a gente poder estudar as características gerais dos seres vivos, certo? E ele traz para a gente aqui a primeira atividade. Os naftoimidazóis, derivados de substâncias encontradas em árvores do gênero Tabebuia, que são os IPs, né? E o melhor entendimento das complicações da doença de Chagas trazem novas esperanças de combate à enfermidade, que acomete de 3 a 5 milhões de brasileiros. Estudos mostraram que esses compostos são capazes de matar a Trypanosoma cruzi em células de camundongo em cultura in vitro. Então, está falando sobre uma substância retirada de uma planta, né, que é o IP, e que tem a capacidade de matar um protozoário, né, que é o Trypanosoma cruzi, dentro de camundongos criados aí em laboratório para experimentos, certo? No texto são mencionados 3 tipos de organismos, que pertencem a 3 diferentes reinos. Os organismos dos reinos possuem uma característica em comum, ou seja, todos, então está falando sobre o IP, o Trypanosoma cruzi e o camundongo. O IP está dentro do reino planta, né? O Trypanosoma dentro do reino protoctista e o camundongo dentro do reino animal, certo? Então vamos ver quais características, né, apesar de pertencerem aí a reinos diferentes, qual característica todos eles têm em comum. Na letra A, são capazes de produzir substâncias orgânicas por meio de fotossíntese ou quimiossíntese. Somente os IPs nesse caso, né? Então só a planta que vai conseguir fazer, o camundongo e o Trypanosoma não. Letra B, são constituídos por organismos heterótrofos que se alimentam por ingestão. Então, aqui também não está certo, porque aí o IP já não entra nessa questão, porque ele consegue fazer a fotossíntese, né? Então, ele é autótrofo, certo? Na letra C, são formados por um único tipo de célula, a eucariótica. Essa é uma característica comum, né? Tanto plantas como os protozoários, como os animais, são formados por célula eucariótica. Então, a resposta certa era a letra C. Vamos eliminar o restante. Letra D. Tem capacidade de locomover-se sobre um substrato. A capacidade de se locomover não está presente nas plantas, então não poderia ser. Reproduzem-se exclusivamente por meio de processos sexuados. Aí o Trypanosoma não entra, né? Porque ele tem a capacidade de se reproduzir assexuadamente por divisão simples, né? Divisão binária, tá? Então, a número 1, letra C. Na número 2, ele vai trazer para a gente algumas características que são usadas para classificar os organismos, né? Os animais, principalmente, com relação à fase embrionária, né? Então, vamos lá. As lulas, lombrigas, minhocas e tênias eram reunidas antigamente em um mesmo grupo denominado vermes, o que já não ocorre nas classificações atuais. Sobre as características morfológicas e de desenvolvimento desses animais, marque VOF. Então, ele vai falar sobre celoma, sobre metameria, sobre os folhetos embrionários, se é diplástico, se é triplástico. Essas características são as seguintes: depois da fecundação, forma-se o zigoto, né, nos animais, e o que vai acontecer? Esse zigoto vai começar a sofrer divisões, né, por mitose, e vai dar origem a um conjunto de células ali, um bolinho de células totalmente parecidas, né, são iguais, não são indiferenciadas, que a gente fala. Só que aí o organismo, né, esse embrião passa
a ter um desenvolvimento embrionário, né? Para poder fazer a organogênese. O que é isso? É quando as células se especializam, se diferenciam para formar os órgãos. Então, nesse desenvolvimento embrionário, acabam surgindo estruturas, né? Como os folhetos embrionários, que é a ectoderme, mesoderme e endoderme. E dependendo desses folhetos embrionários, se o animal apresenta dois, né, que é ectoderme e endoderme, ele é diplástico. Se ele apresentar endoderme, mesoderme e ectoderme, ele é triplástico. Outra coisa que acontece é que nesse processo de desenvolvimento embrionário pode surgir uma cavidade interna, que é o celoma, que vai falar muito aqui nesse exercício. Se é celomado, se é pseudocelomado, se é acelomado. O celoma é uma cavidade que se forma na estrutura do embrião, né, no corpinho do embrião, preenchida por um líquido celomático, e esse celoma é que vai dar origem, se ele existir, né, no animal que é celomado, ele vai acabar dando origem às cavidades internas do corpo, né, no futuro, quando for adulto. Então, essa cavidade celomática, ela é responsável por abrigar os órgãos internos do embrião, tá? Então, vamos lá ler as alternativas não, as frases, né, para a gente saber. As lulas, minhocas e tênias possuem celoma, mas as lombrigas são acelomadas. Aí você tinha que procurar a qual grupo cada um deles pertence, né? Então, lulas são moluscos, as minhocas são anelídeos e as tênias são plateumintos, e a lombriga, que no caso que ele está falando, é o Ascaris lumbricoides, né? Que é um nemateuminto, tá? Ou nematódio, que a gente fala hoje em dia. Então, a primeira está incorreta, né? Ela é falsa, por quê? As lulas e as minhocas, né? Elas são celomadas mesmo, mas as tênias são acelomadas e as lombrigas são pseudocelomadas, tá? Isso daí você encontra no livro, na internet, se pesquisar, você consegue ver os grupos de animais separados de acordo com a presença ou não do celoma. Na outra frase, as minhocas e lulas apresentam metameria, que não é encontrada nas tênias e lombrigas. A metameria é a segmentação do corpo, é a separação do corpo em partes distintas. E isso só acontece nos anelídeos, nos artrópodes e nos chordados, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá ok? Então, vamos lá. As minhocas têm metameria? Sim, porque elas são anelídeos, né? As lulas são moluscos, então ela não apresenta metameria. E depois ele fala que não é encontrado em tênias e lombrigas. Aí tá certo também, né? Esse finalzinho, né? Nem tênia, nem lombriga tem metameria. Então, aqui nessa frase, somente a minhoca teria esse processo de segmentação do corpo. Então, a segunda também é falsa. A terceira frase, as lulas, minhocas e lombrigas possuem mesoderme, mas as tênias não têm esse folheto embrionário. Essa também é falsa, por quê? Todos esses animais citados, né, tanto as lulas, que são moluscos, minhocas, que são anelídeos, lombrigas, que são nematódios, e a tênia, que é um plateuminto, todos eles têm mesoderme, né? Todos eles são triblásticos, que a gente fala, então, nesse caso, tá? Então, essa terceira frase também está falsa. As minhocas e lombrigas apresentam simetria bilateral e as tênias e lulas têm simetria radial. Aqui, com relação à simetria, é quando você pega o corpo do organismo e se você partisse esse corpo ao meio, né? A gente fala por um eixo simétrico, ele teria acabaria sobrando partes iguais, né? Semelhantes. Então, com relação à simetria aqui, todos eles, tanto a minhoca como a lombriga, como a tênia e a lula, têm simetria bilateral. Porque a simetria radial, ela é um pouco mais difícil de acontecer. É como se, vou dar um exemplo. Simetria radial existe, por exemplo, na estrela do mar. Se você pegar a estrela do mar e partir do centro dela para os braços, né? Você consegue 5 bracinhos, 5 partezinhas
semelhantes umas às outras. Então, isso é simetria radial. Já a minhoca, a lombriga, a tênia, a lula, se você partir ao meio somente, é que você vai conseguir partes iguais. Se você passar mais do que um eixo simétrico, cortando esse corpo, você não consegue uma simetria radial nesses animais, tá certo? E a última frase, as lulas e minhocas possuem sistema digestório completo, mas nas tênias e lombrigas ele é incompleto. Aqui também é falsa, por quê? A lula tem sistema completo digestório, né? As minhocas também é completo. A tênia é incompleto, tá certo? Mas a lombriga, ela tem um sistema digestório completo. Os nematóides têm sistema digestório completo. Então, ficaram todas as frases da número 2 são falsas, ok? Na número 3, explique por que alguns autores não consideram os vírus como sendo seres vivos. Na verdade, a gente tem uma briga, né, muito grande aí entre os estudiosos, entre os pesquisadores, porque muitos afirmam que seria necessário incluir os vírus como seres vivos, né? Mas essa classificação biológica, a análise das características dos seres vivos para separá-los em grupos, né, em reinos, a primeira coisa que é analisada para fazer isso é a teoria celular, né, os pilares da teoria celular. E os vírus não possuem o primeiro pilar, né, que é a possuir, apresentar uma estrutura celular, membrana plasmática, citoplasma e material genético juntos, tá? Os vírus, eles têm um material genético, né? Pode ser DNA ou RNA, mas eles não têm membrana e citoplasma, eles têm apenas uma capinha de proteína chamada de capsídio, né? As proteínas e alguns lipídios podem estar presentes nesse capsídio e elas variam, né? Tantas proteínas como os lipídios presentes nos vírus podem variar de um para o outro. A gente tem aí o exemplo do coronavírus, né? Que é um vírus que tem proteínas e lipídios na sua estrutura externa, no seu capsídio, e é por isso que a gente lavar as mãos com sabão, passar o álcool é importante, porque você, se tiver vírus nas suas mãos, você consegue quebrar essa capinha do vírus, né? Outra coisa que acontece também no coronavírus é a presença do RNA, né? O corona não tem DNA, ele tem RNA. Ele é um retrovírus, certo? Na número 4, associe o reino a algumas de suas características. Então, a gente tem os 5 reinos, né? Monera, protoctista, fungo, planta e animalia. O protoctista, né? Você pode até achar estranho aí esse nome, mas é porque é o seguinte, quando o reino abrigava só os protozoários, ele era chamado de protista. Só que a gente tinha as algas abrigadas dentro do reino planta. Mas, aí para ser do reino planta, tem que ser multicelular, né? E algumas algas não são multicelulares, tá? Então, o que aconteceu? Quando os cientistas pegaram as algas e colocaram junto dos protozoários, lá no reino dos protozoários, ele mudou de nome, ele virou protoctista, ok? Então, essa mudança de nomenclatura foi por causa do acréscimo das algas dentro desse reino. Então, vamos lá. Eucarióticos, multicelulares e heterotróficos. Então, tem que ter uma célula eucariótica, que é aquela mais elaborada, tem que ter muitas células e tem que buscar o alimento no ambiente. De todos os reinos, quem tem essas 3 características é só o reino animal, tá? Então, a primeira é o número 5. A segunda, procarióticos e unicelulares. Nos reinos todos, o único que tem seres procarióticos, né? Então, não tem nenhuma dúvida com relação a isso, é o reino Monera, tá? Então, seria número 1. A outra, eucarióticos, tanto uni quanto multicelulares, tanto autotróficos quanto heterotróficos. Aí aqui já ficou bem confuso, tem dos 2 jeitos, né? A única coisa que une os 2 é a célula eucariótica. Esse é o reino protoctista, número 2, tá?
Porque os protozoários são heterotróficos e unicelulares, tá? Mas as algas, existem algas que são multicelulares, existem algas que são unicelulares, mas todas elas são autótrofas, tá certo? O outro, eucarióticos, multicelulares e autotróficos fotossintetizantes. O reino que abriga todos os organismos fotossintetizantes multicelulares, né, é o reino planta, então seria número 4. E eucarióticos, uni ou multicelulares e heterotróficos. Aqui é o reino fungi, né, dos fungos, número 3. Você tem aí fungo que é unicelular, como as leveduras, que fazem fermentação. Você tem fungos multicelulares, como os cogumelos, por exemplo, e todos eles são heterotróficos, né? Eles buscam o alimento no ambiente. Inclusive, a digestão deles é extracorpórea, né? Ele joga as enzimas digestivas em cima do alimento, esse alimento é digerido no ambiente e o corpo do fungo ele só absorve, as células do fungo absorvem os nutrientes. Então, ficou 5, 1, 2, 4, 3. E, para finalizar, a número 5. Escolha a alternativa correta considerando o nível hierárquico dos táxons, né? Aqui a gente tem, dentro da classificação biológica, a gente tem os táxons. Só que esses táxons aqui são os mais básicos, né? Depois, conforme os estudos foram avançando, as análises das características, a gente tem a inclusão de domínio, a gente tem a inclusão de subordem, subclasse, subfamília, subespécie, né? Então, tem várias coisas aí. Uma forma legal, uma frase legal para gravar qual é a sequência correta desses táxons é uma frase que chama assim: rei filósofo classifica de ordinária a família do general espartano. Rei é do reino, filósofo é o filo, classifica é a classe, de ordinária é a ordem, família é família, general é gênero e espartano espécie, tá? Então, qual a alternativa que tem? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie é a letra B, tá? Quanto mais próximo de reino, mais diferentes os organismos são, tá? É só você pensar no reino animal. O reino animal tem as esponjas, os quinidários, os moluscos, os artrópodes, os anelídeos, nós, né, os mamíferos, os peixes, as aves. Então, o reino é uma classificação ampla, vai analisar características básicas, mas vai ter muitos organismos diferentes lá dentro do reino. E quanto mais vai descendo e chegando perto da espécie, mais parecidos os organismos são. Aí você tem que pensar, espécie humana, né? Nós temos nossas diferenças genéticas, diferenças de tamanho, de cor de pele, né, características morfológicas diferentes aí. Só que basicamente nós somos uma única espécie. Então, quanto mais próximo de espécie, mais específico os organismos se tornam, ok? Pessoal, espero que vocês tenham feito todas as atividades, façam as correções, né, que vocês precisarem fazer aí no caderno de vocês, e vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente. Lembrando que agora, como a gente termina a 4ª semana do PET volume 2, vocês vão fazer a entrega, né? Então, ficar atento aí na hora de tirar foto, na hora de mandar essas fotos no Google Classroom, ok?